Quá, quá. Quá, 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 quá. Ó, tô ficando no fogo. Quá, 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 quá. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Ó, pode parar com esse negócio. Chega, já puxou o saco no homem do mar. Para, que coisa. Babaquice, tu ficar cantado isso. Que isso, Pato? É brincadeira? Não, eu vim aqui pra dizer que eu não veio. Não, não é eu não veio, é eu não vim. Pois é, não veio, sabe, a casa do Alvinho, acontece o seguinte, eu não veio. Eu não vim. Eu não veio porque hoje é dia do pato. Ué, eu não sabia que pato tinha dia. Tá, na patologia que você não estudou. Patologia é outra coisa. Que isso? É o seguinte, hoje é dia do pato, eu vou comemorar. Olha, bom programa, tchau, 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 tchau. Eita, esse pato. Pois é, mas no momento que a gente está vivendo, se não tiver um tostão de bom humor, pelo amor de Deus, como é que a coisa fica, não é não? Não é não? Você concorda comigo? Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Jesus, né? Não é fácil não, né? Todo mundo tá louco, ávido para chegar dia 31, né? E dizer tchau, 2020, né? E vamos pro 2021 cheio de esperanças. Eu acho que é isso sim, porque é um ano para esquecer. Eu estava comentando agora há pouco com a minha mulher, nós fomos no Shopping Tijuca e tem vou preservar, porque de repente é um hiato, né, no funcionamento do tal restaurante. Tem um restaurante belíssimo lá, de origem até estrangeira, que está fechado. Quer dizer, e como ele, várias lojas, várias empresas, né? Aí é inevitável a gente dizer que o ano de 2020 vai ficar pessimamente para a história, né? Foi um ano que ceifou a vida de milhares de brasileiros, centenas de milhares, né? Ainda não chegou a 2 centenas, mas tudo leva a crer que vai chegar, porque 280 e tantos mil, né? E também ceifou milhões de seres humanos. Então a gente tem mais é que não pode perder o humor, a capacidade desse particular do brasileiro é muito grande, né? Para poder tocar o barco, né? E para ter os cuidados devidos com relação a tudo aquilo que a gente já ouviu falar e já ouve falar por parte dos médicos. Eu hoje só procuro ouvir realmente médico. Claro que a gente tem que ouvir também com um senso de equilíbrio, né? De entender que não pode haver de maneira alguma nessa situação de pandemia, de doença, não pode haver politização. Politização é que praticamente afundou o Brasil, né? Porque há argumentações as mais diversas, mas afundou no combate à pandemia, né? Por quê? Porque fulano foi melhor, Beltrano é melhor, um dizia que isso não passava de uma pequena gripe, o outro dizia que não, que era isso, que era aquilo. Mas cada um foi desenvolvendo por si mesmo, e hoje vem um desmentido do Supremo Tribunal Federal quanto àquela crença de que foi o Supremo que tirou das mãos do governo federal a administração da pandemia. Não, isso palavras textuais dos ministros, vocês podem ver no noticiário, assim como não foi a imprensa que criou nada, criou-se uma mania no Brasil de culpar a imprensa, a imprensa apenas divulga os fatos que estão acontecendo. E esses fatos, às vezes, não são convenientes aos governos, tanto o governo federal, quanto o governo de outros países, quanto o governo estadual e o próprio municipal. Essa coisa dos hospitais de campanha, que todo mundo ficou no início até admirado, poxa, com que rapidez que levantaram os hospitais de campanha. Até entender, por exemplo, que no Rio de Janeiro apenas um hospital que era administrado
por empresa privada funcionou direito. E o resto, na verdade, foi quase que na privada mesmo, não é nada de empresa privada, a privada onde se coloca dejeto, fezes. Porque, por exemplo, o que houve aqui no Maracanã foi um absurdo, o Maracanã pronto, né? E, na verdade, é bem a situação que todos nós vivemos. Foi feito no estádio Sérgio de Barros, que continua hoje como terra arrasada. E antes estava como terra arrasada, né? Mas construíram e tal, e usaram um terço desse, do hospital, não só para doentes, como também pela limitação de profissionais de saúde, e depois demitiram os caras sem pagar. Ficavam os caras lá na frente, né? Paga, me pagas, com faixas. Quer dizer, e por que acabaram com esses hospitais se eles eram desnecessários? Estavam tão mal preparados que não sabiam que deveria haver um rebote. Já se falava naquela época, você pode chamar de segunda onda, você pode chamar de agora vai, né? Não é isso? É aquele carro que não pega, mas daqui a pouco pegou. Foi o que aconteceu com o coronavírus, como está acontecendo agora. E nós não temos os leitos necessários. E isso é desmando de parte a parte, não tem ninguém que sobre, não. Aí caiu por terra, quando a declaração hoje do Supremo, textual, dizendo que não tirou a autoridade de ninguém, caiu por terra aquela coisa de que o governo federal não pôde, porque o Supremo não houve isso. Tanto, mas foi acho que era Mandetta o nome do homem, não é isso? Foi o Mandetta que, na verdade, falou para todo mundo ficar em casa, não é isso não, isso derrubou a economia e tal. Eu entendo até um apavoramento dos governos, de modo geral, com relação à economia. Mas é aquela história, quem é que botou o Mandetta como ministro da Economia? Não foi o governo federal? E o governo federal, percebendo que algo estava errado, não poderia, no nascedor, dizer, olha, muito obrigado, um prazer, vai com Deus, e pegava um outro que a juízo dele pudesse atuar melhor com a economia. E se não fez por quê? Porque não foi capaz de fazer. Ou, em última análise, não fez por incompetência. Então não adianta laudas e mais laudas. Eu recebi hoje uma lauda elogiando profundamente o governo federal. Eu acho que a gente tem que elogiar nas coisas que eventualmente faça bem. Agora, essa lauda toda elogiosa, né, mostra claramente o que? Vamos usar as redes sociais para uma futura reeleição. E é um direito de cada um. É um direito do governo federal pensar de se reeleger, é um direito dos governos estaduais, quem achar que deve, pensar que deve se candidatar e se eleger, e sonhar, todo mundo pode, não paga nada. Quer dizer, mas não adianta você fazer loas, tecer loas a quem ainda, de um modo geral, não está demonstrando, né, a realidade que todos nós precisamos. Aliás, ao contrário, em alguns momentos mostra uma capacidade de retificação, que isso já é auspicioso, né? O ministro Pazuello, né, da Saúde, veio de público, porque primeiro ele disse uma coisa que eu mesmo critiquei aqui, que é um absurdo, né? Dizer, eu não entendo por que as pessoas... Vai ter vacina, eu não entendo por que as pessoas estão tão ansiosas com a vacina. Eu cheguei aqui e você, como não entende? Meu Deus do céu, as pessoas estão morrendo, as pessoas não têm segurança de nada. Essa é que é a verdade, não tem nem segurança nas ruas, a bem da verdade, em capitais como o Rio de Janeiro, que tem bolsões de segurança, e outros lugares não, e outras capitais também. Né? E as pessoas não podem estar ansiosas, mas aí chamado ao Congresso, mesmo que foi uma presença virtual, nós vimos ontem ele pedir desculpas por isso. Ele disse, olha, mas isso é meritório, isso é meritório. Ele falou, olha, eu acho que eu fui mal interpretado, ou eu em outras palavras, né, ou eu não disse bem. Porque quando eu falei por que de estar ansiosas, eu queria dizer que nós, no caso ele, o governo, o Ministério da Saúde, vamos garantir como é que se diz, a vacina para todos. Eu convido você a ver no YouTube a fala dele. Então, foi nesse sentido. E atribuíram que eu não entendia por que as pessoas estavam ansiosas. Então, eu quero pedir desculpas
desculpas, porque nós estamos, aí se incluiu, nós estamos ansiosos, nós estamos, não sei se foi essa palavra, mas foi palavra parecida, estou falando de memória, nós estamos perturbados com a situação. E é verdade. E é verdade. Então, pelo menos, parabéns ao ministro Pazuello, porque teve a capacidade que todo ser humano deve ter de voltar atrás. O que não adianta é ficar fazendo discurso, toma de discurso, e tem uma administração conflitiva, equivocada. E onde que está o equívoco? Não pode. O nosso presidente, que acredito até bem intencionado, ele disse recentemente que a pandemia estava no finalzinho. Quer dizer, isso é total desinformação. Ela não está no final. Ela poderá estar no final. Tomara que esteja ao final. Então é aquela história, esses desencontros acabam alavancando problemas e o que é pior, acabam atrapalhando a união de todos, que é fundamental. Nesse momento a guerra não é contra o esquerdismo, não é contra o direitismo, não é contra o centrismo, o que nome tenha. A guerra é contra o coronavírus, que é um vírus, segundo alguns cientistas, muito deletério, um vírus que é capaz de matar 10 vezes mais do que o H1N1, palavras textuais de um cientista. Agora, eu tenho aqui uma palavra de esperança que eu recebi, até pedi ao Sérgio Solon, caso esteja me ouvindo, que hoje ele deve participar, eu vou ligar daqui uns 5 minutos, seu Sérgio. Isso aqui não é muito longo, não. Mas eu tenho aqui, eu recebi do Carlos Ferreira, de Juiz de Fora, sabe, uma fala muito interessante. Deixa eu ver aqui, botar aqui, para ver se eu realmente, assim, é o doutor Luiz Fernando Reis, diretor de ensino e pesquisa, peraí, deixa eu ver aqui, doutor Luiz Fernando, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é uma figura da maior importância, que inclusive já foi vacinado, porque participou da criação da vacina, que vai dar um testemunho sobre as vacinas. Então, você que está preocupado, a exemplo do próprio ministro Pazuello, como todos nós, estamos mesmo ansiosos, estamos querendo que os nossos amigos tenham saúde, não aguentamos mais a quantidade de pessoas que estão falecendo. Ele me mandou isso. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande para ouvir, sabe por quê? Porque, infelizmente, esse vídeo ele está um pouquinho baixo. Mas devido à importância, eu vou botar para você ouvir. Se eu não conseguir botar com muita qualidade, você me perdoa, mas se eu conseguir, eu acho que é muito importante ouvir, ou eu vou, que é muito didático, são 5 minutos importantíssimos para quem quer saber exatamente quem é esse senhor. Vamos lá, olha, já botei aqui, vamos lá, por favor, venha. Café e talento. Vou fazer uma explicação rápida aqui sobre a vacina. E a Maria vai filmar aqui o meu desenho. A doença, o vírus que causa a Covid-19, ele chama SARS-CoV-2. Esse é o vírus, que é um coronavírus. Esse vírus causa uma doença chamada Covid, que é Coronavirus Disease 19. Quando o vírus entra em contato com o organismo, normalmente todo mundo que é infectado pelo organismo, o organismo responde de duas maneiras. A primeira delas, a gente produz anticorpo. Anticorpo é uma proteína que fica circulando no nosso sangue e que tem a forma de um Y. Cada bracinho desse Y é capaz de ligar a um vírus. Esse vírus, quando entra dentro do corpo, na verdade ele vem numa célula que tem uma proteína aqui na superfície. O vírus encaixa nessa superfície, entra para dentro da célula, se multiplica, formando vários vírus e mata essa célula. Quando a gente produz esse anticorpo,
quando o vírus vai entrar na célula, este anticorpo se liga ao vírus e o vírus não consegue entrar dentro da célula. Uma outra coisa que a gente produz em resposta ao vírus é o que a gente chama de resposta celular. A gente tem circulando no nosso sangue algumas células chamadas linfócitos. Quando o vírus entra no organismo, essas células são ativadas e uma célula que foi infectada por um vírus e que ainda não morreu, mas que tem o vírus dentro dela, antes dela multiplicar o vírus e jogar muito vírus para fora, os linfócitos vêm e matam essa célula, eliminando o vírus. Então, em resposta ao vírus, para te proteger, para tentar combater a doença, a gente produz anticorpo e a gente produz uma resposta celular. O que é a vacina? A vacina é, ao invés da gente ser infectado pelo vírus, a gente tem uma vacina que joga para dentro do organismo algumas coisas que parecem com o vírus. A Coronavac, que é a vacina do Butantan, ela tem exatamente o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, só que ele foi inativado. Então ele foi morto por calor, produtos químicos. Aí eu jogo para dentro do organismo um vírus que está inativado, que não é capaz de causar a doença, e o organismo vai produzir anticorpo e a resposta celular. As vacinas da AstraZeneca junto com Oxford e junto com a Fiocruz e a vacina da Janssen, que não vai ser produzida no Brasil, essas duas vacinas usam uma outra estratégia. Eles pegaram um vírus que normalmente infecta a gente, que chama adenovírus. Esse adenovírus foi manipulado dentro do laboratório e um pedacinho do material genético do vírus que causa a Covid-19 veio para dentro desse adenovírus. Então, a vacina injeta dentro do nosso corpo um vírus que foi manipulado no laboratório e esse vírus leva um pedacinho do coronavírus lá para dentro. Em resposta à vacina, a gente também produz anticorpo e células. A vacina da Pfizer, são as mais que a gente tem ouvido falar mais, da Pfizer e da Moderna, usam uma outra estratégia. Esse coronavírus, que é um vírus que ele chama corona porque ele tem uma coroa, e dentro dele ele tem o seu material genético, é um RNA. A vacina da Pfizer e da Moderna pegaram este RNA e puseram esse RNA como se fosse dentro de uma gota de gordura. A gente chama de um lipossomo dentro de um envelope. Isso é injetado dentro da gente, aqui dentro, aqui na superfície desse envelope, como se fosse uma bolhazinha de gordura, que lá dentro tem o material genético do vírus, entra na nossa célula, produz anticorpo e produz células. Então, existem outras vacinas, mas aqui o que nós estamos falando é a Coronavac do Butantan, que é vírus inativado. A vacina da AstraZeneca e da Janssen, que são adenovírus. E a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA. Todas elas são absolutamente seguras. Eu participei do ensaio clínico, o Sírio-Libanês foi um dos centros que testou a vacina da Janssen. O estudo encerrou ontem. Eu tomei a vacina da Janssen, que é essa do adenovírus.
Na verdade, eu não sei se eu tomei o controle ou se eu tomei a vacina, porque o estudo ele não fala pra gente. Eu já tomei a vacina, todas elas são absolutamente seguras, nenhuma agência no mundo, nem a agência americana, nem a agência europeia, nem a Anvisa no Brasil, está relaxando com os critérios de segurança da vacina. Eles estão acelerando os processos de autorização, estão sendo mais rápidos, porque a gente precisa. Então, todas elas são seguras. A primeira delas que chegar no mercado, todo mundo aqui em casa vai tomar, sem o menor medo. Tem muita fake news por aí, não acreditem em nenhuma delas, porque nenhuma delas é verdadeira. Todas as vacinas que chegarem ao mercado são seguras e a gente pode tomar, e aqui em casa a gente vai tomar. Até que a gente tenha vacina, que é a única arma que a gente vai ter para diminuir a pandemia. Hoje a única arma que a gente tem é distanciamento, máscara, álcool gel, evitar aglomeração e se cuidar. Um abraço para todo mundo, se cuidem. Muito obrigado ao Carlos Ferreira, que me enviou esse trabalho realmente muito interessante, desse doutor, né? Doutor Luiz Fernando, que é do Hospital das Clínicas de São Paulo, um dos mais importantes hospitais existentes no Brasil, não só no Brasil, como na América do Sul. Quando ele diz, eu não sei se tomei o controle, é porque metade dos testados, né, por assim dizer, a palavra não é testado, metade dos voluntários vão receber placebo, ou seja, uma vacina inócua, que é só por questões de ver qual é que funciona e qual é que não funciona. Então ele pode ter recebido a que é efetiva ou não, mas foi tão sincero a esse ponto. E o objetivo dele é o mesmo que o meu, é acabar com essa boataria, acabar com essa desconfiança ridícula e política, né? Chegaram a botar sob suspeição a vacina Coronavac, porque está uma disputa política do governo do estado de São Paulo, do Dória, com relação ao governo federal do Bolsonaro, e o Bolsonaro com o Dória, e a nós, povo, não interessa se vai ser, me perdoe, daqui a 2 anos vai ser o Bolsonaro, ou se vai ser o Dória, ou o João das Dores, ou o João das Couves. O que nos interessa é trabalho, administração, é isso aí. Então, se existe essa opinião científica, quem entende de saúde é médico, não é político, não é o senhor Dória, não é o senhor Bolsonaro, não é o senhor João das Couves. E nesse caso é cientista, nesse caso esse senhor é químico, é doutorado em química, que você sabe que o médico é importante, mas o médico, ele naturalmente, ele conhece muito dos sintomas e dos medicamentos, e de fazer esses sintomas agirem. Agora, é aquela história, quem conhece da química é o químico, é o farmacêutico, é aquele que é formado com a manipulação de ervas, manipulação de drogas as mais diversas. Então é preciso que haja muita seriedade. Nós tivemos aqui demonstrações de pessoas probas, de pessoas inteligentes, médicos importantes, e a maioria deles dizendo, você acha que o governo, seja o governo inglês, ou o governo americano, ou o governo chinês, vai jogar com a vida das pessoas em torno de quê e para quê? Então, esse é um momento em que a gente tem que combater as fake news, as notícias falsas, porque elas existem, introjetando, esse sim, a desesperança no coração das pessoas, às vezes por mero medo, por desconfiança. Porque medo é uma coisa que todo mundo tem, mas você vai sempre achar um dizendo, eu não tenho medo, esse está mentindo. O medo que é evidentemente a precaução que nós temos que ter com a nossa preservação. E agora, evidentemente, que o medo desenvolve a pergunta desenvolve a inteligência, e a inteligência desenvolve a criatividade. Então, espero que isso tenha sido de valia. Olha, gente, eu acho que conseguimos passar o som direitinho para vocês. O som não era dos melhores. Eu cheguei até desliguei o ar-condicionado, que faz um barulho, para poder você ouvir direitinho. Eu vou agora, hoje é aniversário do Osmar
nosso querido Osmar do Breck da Portela. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo falar com ele. Parabéns, Osmar, o programa hoje é dedicado a você. Mas eu vou primeiro, já está na mão aqui, vamos ver se eu consigo falar com o jornalista do Mídia de Verdade, o Sérgio Solon. O Sérgio Solon, meu amigo querido, né? E é uma figura que traz as notícias as mais diversas, né? E que são importantes, né? Nós temos 2 sites aqui que nós recomendamos, um deles é o Audiência Carioca. Ah, chegou o homem, que bom. É o nosso querido amigo Sérgio Solon, do Mídia de Verdade. Boa tarde, meu amigo Sérgio. Tudo bem, Fernando? Tudo Boa tarde. bem, seja bem-vindo aí. O que você manda? Rapaz, eu estava ouvindo agora o seu relato, né? Eu vou até abrir com a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Pfizer, né? Sim. Que infeliz a declaração do presidente da República, né, Fernando? Ridicularizando uma vacina que é desenvolvida num dos maiores centros de pesquisas do mundo, né? Ele dizendo que se você virar um jacaré, é problema seu. Então, esse medo que você está falando, que as pessoas estão sentindo, Fernando, ele tem como espelho quem está ocupando a cadeira da presidência da República, jogando dúvida e ridicularizando um trabalho sério de laboratórios, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente acredita em kit gay, acredita em cloroquina, mas a gente coloca em dúvida o trabalho da ciência. Isso é inaceitável. Eu não sei se você viu, e te convido a ver, porque parece que você pegou da minha fala para frente, né? Antes da minha fala, eu vi o vídeo. Você viu o vídeo de um cientista do Hospital das Clínicas, de total responsabilidade, asseverando a efetividade de todas as vacinas, de todas as 4 vacinas em questão, inclusive a chinesa. Quer dizer, é disso que a gente precisa. Uma pessoa falando, mostrando de uma forma didática para que o povo entenda como vai ser o combate a esse vírus. Isso é que é efetivo. Mas, meu amigo, vamos falar de coisas boas ou de coisas ruins? O que você acha, além do que já falamos? Vamos falar de coisas boas, né? Ligadas à nossa empresa. Pode ser? Pode, então, vamos lá? Claro. Pouca gente que não é muito ligada a futebol não percebeu, mas o presidente de São Paulo, Futebol Clube eleito, ele é diretor comercial da Rede Record, né? Ah, é? Ele que já é uma pessoa, ele é uma pessoa do ramo. O Júlio Casares, ele anunciou hoje que ele está deixando a TV Record, que ele é diretor comercial da rede. Sim. Já estava lá há 17 anos. Ele é uma pessoa que tem mais de 30 anos nesse segmento comercial e está se desligando da televisão para se dedicar à administração dele no São Paulo Futebol Clube, né? Poxa, que beleza e que bom para o São Paulo, que geralmente diretor comercial é aquele indivíduo que sabe se relacionar, né, que sabe fazer negócios. Isso para um clube da importância do São Paulo, que está aspirando com grandes possibilidades. O fato de ganhar o Campeonato Brasileiro é da maior importância. Mas que é mais, meu amigo? Vamos lá, já está aí nas redes sociais, a TV Globo tomou uma surra na audiência ontem no Rio e em São Paulo, né? Os 2 principais mercados publicitários, no final da A Fazenda, que a Jojo Todinho acabou levando. Ela levou um prêmio de R$1,5 milhão. Que maravilha. E a TV Globo estava com programação em rede do The Voice ao vivo e tomou uma surra. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Globo perdeu de 21 a 15,9, uma diferença considerável. Em São Paulo, 17,7 a 15,4. Uma vitória que a TV Record tem, mesmo num dia que seria um dia assim que se esperava que a Globo reagisse por ter uma programação ao vivo, mas não deu para eles. A Jojo Todinho deu a vitória à Record nessa briga pela audiência. Eu fico feliz porque a Jojo Todinho é egressa da camada mais simples da população, né? É uma figura que tem muita personalidade, não só muito peito, mas muita personalidade, não é? E na realidade, ela está, graças a Deus, milionária, R$1,5 milhão, meu Deus do céu, né? Não, e assim, o curioso eu não sou um telespectador assíduo de A Fazenda. Mas pelo que eu vejo nas coisas do YouTube, Fernando, ela é uma pessoa que ela desanca o próprio produto, ela fala mal do próprio programa, ela destrata
os colegas, ela xinga as pessoas. E acaba levando. Parece que o público acabou tendo uma identificação com esse jeitão dela de dizer o que ela pensa, de falar desse jeito que ela quer. Vamos, né? Que maravilha. Parabéns a Juju Todinho e também parabéns à Rede Record de Televisão, porque por mais importante que seja a TV Globo, evidentemente nós temos a necessidade de novas redes, né, que sejam capazes de rivalizar com a líder do mercado, que no geral é assim, mas sobretudo criando novos postos de trabalho, porque você sabe, recentemente houve uma demissão agora no jornal o Globo, se não me falha a memória, de 18 profissionais que estavam lá há muitos anos, e isso é muito triste para um país como o nosso, né? Inclusive, você está falando sobre a demissão do Globo, eu estava conversando com um colega da TV Globo, né? Sei. Que também trabalhou por muitos anos no Jornal Globo. Ele diz que o clima dentro do Grupo Globo ainda é um pouco de insegurança, né? E você está falando sobre uma mudança que é muito significativa do que acontece no Jornal Globo. A coluna do Anselmo Góes, que é uma coluna de prestígio, que reúne ali os principais anunciantes do mercado publicitário ali dentro do Jornal Globo, essa coluna parar de ser publicada no Jornal Impresso e ficar apenas aos domingos no Jornal Impresso, isso significa que o que o jornal quer. O jornal está querendo se modernizar, o jornal está querendo trazer um público novo, um público mais digital, né, para a presença. Tanto que eles contrataram a Vera Magalhães, que se desligou na quarta-feira do Estadão, né? Sei. E em fevereiro ela já passa a ter a coluna do impresso diariamente no Jornal Globo. A Vera Magalhães, que é uma personalidade, para quem está associando o nome à pessoa, ela é apresentadora do Roda Viva, vai continuar no Roda Viva da TV Cultura, e ela é uma pessoa que ela é odiada tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Porque ela comenta e vai na ferida mesmo, né? Tanto de Lula, de Bolsonaro. Ela é uma jornalista. É uma jornalista, é verdade. Aliás, lamentando... Então, esse colega... lamentando a morte esse da colega da TV Globo... Sei, pode falar. Esse colega da TV Globo tá dizendo que tem rumores lá na redação de que o jornal estaria negociando a vinda do Felipe Neto, que é um youtuber, né? Justamente para tentar pegar essa popularidade dele no meio digital. No meio digital. Lamentando, porque eu fui informado ontem pelo Aziz Ahmed, do jornal O Povo, um jornalista de muita competência, que tem coluna às terças e sextas. As recomendo hoje, por exemplo, quem puder nas bancas, vale a pena comprar, não só porque o Povo diz coisas daqui do Rio de Janeiro, bem como a coluna do Aziz Ahmed é muito, muito bem informado. Então, ele me comunicou do falecimento da Germana Delamare, jornalista, atriz, das antigas, tinha 82 anos, infelizmente vítima do Covid. Agora eu vou pedir, pelo amor de Deus, que você dê alguma notícia aí, porque eu vou ligar esse ar-condicionado, que eu estou quase derretendo aqui. Eu desliguei porque o som do cientista não estava tão bom quanto está o seu, né? Só que o tempo vai passando, o tempo vai esquentando. Então, me salve, por favor. O programa é teu, volto já. Notícia de agora do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux mudou de ideia e agora você, carioca, provavelmente vai voltar a pagar o pedágio da linha amarela. A lança foi autorizada pelo Luiz Fux a voltar a cobrar o pedágio, mas o outro ministro, Dias Toffoli, também do mesmo STF, pediu vista ao processo e essa decisão deve sair em fevereiro. Mas provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai voltar normalmente com a cobrança do pedágio da linha amarela, o que é uma derrota para o cidadão carioca, né? Isso virou tema de tanto debate, de tanta discussão, né? Nessa eleição para prefeito que a gente teve, e o carioca vai se ver traído justamente no seu direito de não pagar pedágio para passar entre um bar e outro dentro da cidade. Agora, será que vai ser pelo mesmo preço ou você acha que vai ser por um preço menor ou por enquanto não há especulação? O STF não está discutindo o mérito do valor. preço. A discussão do mérito da cobrança, de voltar a cobrar ou não. Certo. Com o voto de hoje, provavelmente estamos caminhando para voltar a ter o preço do pedágio da linha amarela, que é uma coisa que afeta milhões de cariocas todos os dias. É verdade. Agora, há possibilidade ainda de reversão? Há
possibilidade de reversão. Mas o Dias Toffoli parece que tem uma tendência a honrar contratos. Né? Então, se honrar o contrato, a Lanza vai ser permitida, autorizada a fazer cobrança do pedágio da linha amarela. Sai agora às 15 horas e 31 minutos essa decisão do STF. Muito bem, vamos aguardar e vamos acompanhar. Qualquer notícia nova no Mídia de Verdade vai acontecer. Beleza. Fernando, só para a gente encerrar, amanhã vai fazer um mês da morte do Beto Freitas, que foi aquele rapaz negro assassinado no Carrefour, na cidade de Porto Alegre. Muito se falou em boicote de consumidores, em desvalorização da marca do Carrefour. Só para você ter uma ideia, um dia antes do assassinato desse rapaz, as ações do Carrefour valiam R$20. Hoje, agora, nesse momento, dentro da cotação das ações do Carrefour está 19,69. Ou seja, quase 30 dias depois, a marca do Carrefour não se desvalorizou em praticamente nada. Aquilo me parece, infelizmente, tomara que seja essa a visão, né? Pode não ser, pode ser que realmente os seguranças até aqui tenham sido muito mal orientados, talvez pela empresa de segurança, e a gente não sabe até onde que houve ou há responsabilidade do Carrefour. O Carrefour nega toda e qualquer responsabilidade, mas aquilo foi uma tragédia. A boa notícia com relação a isso é que todos os envolvidos estão presos, estão indiciados, né? Mas é evidente que fica uma dúvida que só o tempo vai esclarecer. E cabe ao Carrefour comprovar de que aquilo foi um acidente terrível, né? Um acidente por conta um incidente, melhor dizendo, né? Em que, no caso, ocorreu nas dependências dele por pessoas despreparadas. Ou então, evidente, mais cedo ou mais tarde, eles terão aquela história, tudo que você faz aqui, você paga aqui, de uma forma ou de outra. E foi um ato deplorável e lamentável, não é mesmo? Pois é, meu amigo. E se eu quiser ler coisas mais no Mídia de Verdade, se eu estiver falando através do computador, onde é que eu posso ver? Como é que as pessoas veem? Eu quero convidar vocês, convidar o público para assistir, né? Para rever, na verdade, a série de entrevistas Rádio Globo de Verdade, né? Que foi em comemoração aos 70 anos da Rádio Globo, que passou em branco esse ano, né? Eles não lembraram do aniversário da rádio, mas eu achei legal a gente rever personalidades que fizeram parte da história da rádio, relembrando o passado glorioso que essa rádio teve, né? É uma rádio evidentemente diferente hoje, mas está lá no YouTube, Mídia de Verdade, só você botar Rádio Globo de Verdade. Aí você vai acompanhar o depoimento de várias pessoas que marcaram a história da Rádio Globo. Então, eu tive a honra de ler o Globo no Ar, tive a honra de ser titular do repórter do seu redator-chefe, com o Carlos Bianchini, né? E ser o substituto de vários dos comunicadores lá nos anos 70. E foi uma honra para mim, praticamente, ser conhecido no rádio do Rio de Janeiro através do Sistema Globo de Rádio. E tantos outros, Francisco Barbosa e outros mais que apareceram, né, amigos queridos, o Paulo Giovanni, que foi líder de audiência. Que pena, você começa a lembrar, e já vai muito tempo atrás, você, por exemplo, nem estava em projeto com seus pais de nascer. É o mal de ser longevo, para não dizer velho. Então a gente já vai guardando experiência. Não, mas isso é bom. É muito bom a gente ter passado, ter memória. Eu acho que o Brasil, como um todo, está precisando disso. Eu queria desejar a você um Natal feliz, porque se você topar, na semana que vem, você entraria na terça-feira, porque quinta vai ser véspera de Natal, não vou fazer o programa, e sexta, Natal, também não vou fazer. Então eu volto nas 2 terças-feiras. E a outra novidade é o seguinte, quando chegar em janeiro, nós vamos fazer esse programa de 3 às 4 da tarde, e não mais de 4 às 5. Isso porque fomos convidados para o horário mais nobre do Facebook a nível de cliques. Então a gente vai, a partir de janeiro, ter o programa de 3 às 4 da tarde. Perfeito? Mas nada muda. Perfeito.
Nossos colaboradores são muito importantes, a exemplo seu. Abraço, um Feliz Natal, Sérgio. E a gente se vê depois do Feliz Natal. Natal. Aliás, não vê antes. Feliz Natal. Não, a gente se vê antes, porque agora você vem terça-feira que vem. Ah, perfeito então. Então até terça-feira, né? E se cuidem, gente. Se cuidem porque o negócio está pegando, hein? É verdade. Os hospitais. E essa altura do campeonato, Valeu, ninguém gente. quer ser pego pelo negócio. Deus me livre. É verdade. Já está chegando a vacina, vamos esperar. É verdade. Abração, querido. Saúde. Valeu, Fernando. Eu gostei do Sérgio Solon de chamar o coronavírus de negócio, né? De repente, olha só, agora eu estou aqui de volta com você. Eu vou ver se eu consigo falar com ele o aniversariante do dia, gente. Mas será que eu vou conseguir? Torce por mim aí, viu? Eu vou falar com o Isaías também hoje, se der, viu, Isaías? Se não, eu falo com você na segunda-feira. Querido professor Isaías, mas hoje você há de convir que a prioridade é o aniversariante do dia, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, o nosso querido Osmar do Breck, né? Eu não posso deixar de falar com ele, né? Logo eu. Muito bem, olha, vamos ver se ele vai atender. Se ele não atender, eu vou tocar a música dele, falar quem é o Osmar, essa coisa toda. De qualquer maneira, eu vou tocar mesmo, né? Mas poxa, um dia desse é um dia muito importante, dia do aniversário, né? No meio de tantos problemas, a gente podendo comemorar, podendo ter bom humor, né? Por que não, né? É meio difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar. Ó, estou chamando o homem, não, até agora nada. Até agora, vem que está comendo um bolo, né? Ou deve estar reunido com a família. Bom, eu vou esperar mais 3 toques. Você está ouvindo aí, ó? 1, 2. Que pena. Eu queria falar com ele, mas eu acho que a culpa é um pouco minha, porque é tanta coisa para fazer, gente, que antecede esse programa. Eu tenho uma pequena produtora e a gente tem uma série de trabalhos os mais diversos. Então, a gente fica, enfim, também tem uma parte que a gente desenvolve o programa, mas como todo mundo, às vezes, pinta o esquecimento. Eu quero desejar ao nosso querido Osmar do Breck felicidades, muitos anos de vida, né? E que estejamos juntos também o ano que vem e outros anos a mais, né? Assim como a todos os aniversariantes do dia. Então vamos começar o programa do dia de hoje com o aniversariante Osmar do Breck, com a música Vida do Trabalhador, que você vai ouvir agora. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá com os copos, dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo o trocado do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia é sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá com os copos, dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa na vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar, vou eu trabalhar.
Se eu chego atrasado no trabalho, levo troca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. Porque eu tenho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar, lá vou eu trabalhar. Olha que bonita música, né? Música de autoria do Osmar do Breck, e também que teve a participação, né, a direção do PC Ribeiro, nosso querido amigo também, membro da confraria dos Amigos do Rádio, que vocês curtiram por aí. Então ficou um trabalho muito bonito mesmo, e então um abraço, né? Um abraço maior do que o Brasil, né? Ou do tamanho do Brasil, fica mais conveniente, né? Vamos saber o que o Divaldo Franco faz, ele faz mais um alerta com relação à pandemia, dizendo que o momento é de sacrifício. Vamos ver, é um trabalho da Mansão do Caminho, que você vai ver agora, acho que é da maior importância prestar atenção, e depois concordar ou discordar, dependendo do ponto de vista de cada um. A gente sabe que é uma figura muito honesta e muito talentosa. Muito grave, todos o reconhecemos. Não nos custe um pouco de sacrifício. Por nós, pelos que virão depois de nós, pelos nossos filhos, por nós mesmos que voltaremos lutando fortemente para diluir a Covid-19, evitar o contágio. Quando descobrir que está contaminado e não sente nada, manter todos os cuidados para evitar a contaminação dos maleáveis. E quando percebermos os sinais, sem qualquer receio, procurar os meios próprios da saúde para poder cuidar, porque ela é curável. O Brasil ultrapassou 1 milhão de curados. O mundo também exulta daqueles que se recuperaram. Eu tenho conversado com várias pessoas que saíram do vale dos problemas turbulentos do pulmão e do coração e me dizem: agora eu sou uma pessoa diferente. Eu vi a morte vis-a-vis. Eu a contemplei. Ela me olhou demoradamente. E eu me lembrei de Deus. Me lembrei de Jesus. Lembrei-nos dele a cada momento. E se for possível, somente se for possível, façamos uma campanha de esperança, uma campanha de ordem. Eduquemos-nos socialmente. Não deixemos que toque a hora em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. O toque de alarme, o toque de recolher. Vamos recolher com o pensamento forte. O pensamento é dínamo criador. É uma força que move o pêndulo do relógio conforme as experiências de manifestação na paráxis evolutiva. Vamos contribuir pensando na Terra como nosso lar, adornado com beleza, e de estendermos a mão a todos aqueles que estão naufragando, mas ainda estão à borda da salvação. Hoje, um canal de televisão me perguntou: qual é a missão que a Covid veio dar?
A divindade veio mostrar a sua potência. As grandes nações em depósito de armas nucleares, em mísseis para destruírem a Terra 100 vezes, tornando-a pó, que vai ficar rodando ininterrupta por todo o ciclo. Porque estávamos preparados para a guerra, para o ataque. A divindade nos oferece um vírus invisível da olho nu, que fez o mundo parar. As autoridades mais nobres parar. As pessoas mais humildes parar. Que mudou os hábitos, que está criando novas regras para a civilização da regeneração que está próxima. E que está dizendo muitas vezes: Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primeira de todas as coisas. Almas queridas, distendei os braços na ação da caridade e a mente e o coração na adoração de Deus, em nosso próximo, em nosso irmão. Muito obrigado. Extraordinário esse trabalho bonito da Mansão do Caminho, extraordinário esse trabalho bonito, palavra de esperança do Divaldo Franco, independentemente desta ou daquela religião. Não é? Quantos líderes religiosos batem na tua porta para pedir isto ou para pedir aquilo, e não para falar uma palavra de amor, e essa palavra é muito importante nesse momento. A gente poderia se perguntar, mas e as 182 mil famílias, até onde eu soube, agora parece ser até mais, que estão enlutadas? A vida às vezes se faz necessária nesse tipo de coisa. Eu acredito que através da percepção real que nos foi dita pelo Cristo, né? De que existe vida após a morte. Então as mortes são físicas, né? Mas cedo ou mais tarde, eu creio nisso, nós iremos nos reencontrar com aqueles entes amados e de repente uma sociedade mais desenvolta, mais bem equipada até do ponto de vista de saúde. Então fica aí, porque no momento que nós precisamos é palavra de esperança, as palavras de desalento de nada adiantam, né? Para que nós possamos, nós que ainda estamos na vida e que por razões diversas ainda sobrevivemos, que nós possamos desenvolver essa capacidade de sobrevivência e, sobretudo, essa percepção, essa necessidade de empatia. Ou seja, o que é empatia? Outro dia eu estava andando aqui pela rua e vi assim, eu não sabia, até ser síndico de prédio, eu não sabia que a lateral que não tem janelas de um prédio chama empena seca. Se você me perguntar por que é empena seca, o engenheiro explica, eu não sei, mas é empena seca. Então toda aquela lateral que todo prédio tem, que não tem janela, é uma empena seca. E aí colocam publicidades nos grandes centros. E tem uma publicidade de um colégio, pena que eu não vou lembrar o nome do colégio, que ele colocou um casal, um menino e uma menina, na faixa dos 9 anos, 12, 10 anos, os dois assim, abraçadinhos e dizendo, é o colégio, e um coração dividido, metade na menina, metade no menino, dizendo, o colégio ensina a você pensar com o coração do outro. Acho que é essa a noção da empatia, né? Empatia é isso. Você não pode ser feliz quando o outro é infeliz, né? Você não pode ter toda a educação do mundo quando o outro não tem acesso. Você não pode ter a mais bela moradia quando o outro sequer tem a competência e a capacidade de morar. A palavra nem é competência, tem a decência de poder morar. Isso foi esquecido, inclusive pelos governantes do mundo inteiro, com outras exceções, com algumas exceções, mas foi esquecido. O que o Divaldo acabou de falar agora, me perdoe se eventualmente o programa vai por um viés de muita seriedade, mas é que eu já estou no bônus, não é? Quando
cidadão como eu já tem 74 anos de idade, 74, não 64, né? Eu já estou vivendo o bônus. O que eu estou devolvendo neste programa para os amigos que têm a vontade de me seguir é aquilo que eu gostaria de falar e falo para os meus filhos, é aquilo que eu gostaria de falar me colocando na posição do outro. Nós temos uma corresponsabilidade. O mundo não pode ser só lucro. Nós não podemos só ter lucro se não soubermos pegar parte desse lucro e desenvolver na formação de outros seres humanos. Porque nem todo ser humano é igual. Então acho de coração que nem o capitalismo e nem o comunismo atendem às necessidades do ser humano, que podem ser muito mais atendidas através da vida de Jesus, do cristianismo, independentemente se for espírita, por esta denominação, aquela outra, ou até do Buda mesmo, independentemente de ser radical. Por quê? Porque são seres que chegaram aqui, como Siddhartha Gautama, como tantas pessoas importantes, como Martin Luther King, e que viam a capacidade, a necessidade daquela frase do amor pelo outro. Então, a ausência desse amor, infelizmente, é que assola hoje o mundo. Outro dia, tinha um amigo querido aqui, um médico, confesso que a lembrança agora, não sei se foi o Dr. Munhoz que falou isso, não sei se foi me parece que foi o Dr. Silvio, não sei dos dois, mas os dois são muito sábios. Nós temos o Dr. Hernando Sampaio, que está sumido, mas também é um baita do médico. Eu sou fã incondicional da medicina, fã incondicional dos médicos, né? E um deles me falou assim: Fernando, pela primeira vez os governos do mundo investiram mais dinheiro na saúde para a criação das vacinas do que o fizeram nas armas. E de uma certa forma mostra claramente a fala desse homem sábio de Deus, evidentemente, o Divaldo Franco, não é? De que adianta você ter ogivas nucleares, as mais diversas, capaz de reduzir a pó os seus inimigos, se ao fazer isso você vai reduzir você mesmo a pó? É um negócio absurdo. Não é a arma que defende o ser humano, por mais letal que ela seja. Não é. O que defende é o amor, é a capacidade do amor, é a capacidade do investimento na educação, que é de fundamental importância. Muitos daqueles que hoje estão digamos assim, no subdesenvolvimento, na linha abaixo da pobreza, são pessoas que foram criadas ao léu, cujas leis tentaram, mas não conseguiram proteger. São pessoas que não tiveram os bancos escolares, que não aprenderam através desta ou daquela religião, ou deste ou daquele segmento de honestidade, que não necessariamente precisa ser religião. Então, vamos torcer por dias melhores. Está chegando o final do programa, eu acho que foi um bom programa, espero que você tenha gostado. Se você está me vendo pelo YouTube, por favor, vai no YouTube, se inscreva, é muito importante, você vai ajudar o nosso programa. Inscreva-se, toca no sininho, porque toda vez que eu tiver um vídeo novo, tocando no sininho, você vai receber o aviso. Abraço para o Luiz Henrique Oliveira, sempre conosco, para a Rita Carneira de Mendonça, lá em São Paulo, os dois são de São Paulo. O Ricardo Marinho, alô Ricardo. O Luiz está brincando que eu me entreguei agora, foi de propósito agora do pato, porque sabe o que acontece, Luiz? Durante muitos anos, quando era muito menino, né, eu sobrevivi fazendo dublagens, porque aproveitar meu registro de ator, né? Então, hoje eu não faço tantas vozes como fazia antigamente, mas é um negócio gostoso, você fazer personagens e tal, e de vez em quando deixar o espectador perceber que a gente tem que ter um bom humor, a gente não é só sério, né? Tem que ter um bom humor. O Celso Mesquita, abraço Celso, tudo de bom, querido. Olá, Pato, a Rita Carneira de Mendonça, gostou do Pato? Ele está comemorando hoje o dia do Pato. Eu acho que nesses políticos que nós temos, nós todos somos um pouco patos, né? Infelizmente. Paulo Roberto Vasconcelos, Alex Knight, o Alex, que prazer falar contigo.
Tadeu Mascarenhas Nóbrega, que nome bonito. Rita Carneiro de Mendonça, sim, um ano muito difícil para o mundo inteiro, é verdade. Nosso querido Oscar Berro, Oscar, grande sanitarista da Fiocruz, o Luiz Henrique Oliveira, dizendo aqui, vamos ver o que ele diz. Fernando, dia 29 deste, mais farão 6 anos que a minha saudosa mãe foi para o céu. Puxa vida. E como é tradição minha, todos esses anos, sempre no dia 29 do 12, pontualmente, às 18 horas, é a hora oficial de que ela partiu. Em 2014. Meus sentimentos, e eu tenho a fé de que um dia todos nos reencontraremos, passados esses momentos de agruras. Toninho Prego, operador da melhor qualidade, amigo querido, radialista. Toninho, um abraço para você, que honra, Toninho, te ver aqui. O Marquinho Velho também, meu querido amigo Marcos, operador que foi da Rádio Mundial nos tempos do Sistema Globo de Rádio, lá em Petrópolis. Luiz Henrique Fernando, foi aquela que eu acabei de ler agora, voltou. Wallace Martins, o Jorge Trigo, como vai, meu amigo, lá em Portugal, lançou, foi um livro da Camila Amado, sobre Camila Amado, não, acho que não, né? Mas eu fiquei tão feliz, rapaz, que te aplaudi aqui. Um dia estaremos aí em Portugal, passado esse problema todo, estou com um filho querido aí, morando com a esposa dele, lá no Porto, e eu indo ao Porto, eu vou dar uma fugidinha a Lisboa para poder ver esse amigo querido que é o Jorge Trigo, com talento da intelectualidade portuguesa. Maurício Berger, um dos maiores dubladores eu estou falando de dublê, mas dublê faz tanto tempo, né, Maurício? Você não, está sempre na ativa, né? Rapagão, bonito, gente boa, meu amigo querido, que eu conheci na nativa. Eu estou ficando velho e me emociono. A Melis Alba, lá de Roma. Oi, Meli, como vai você, querida? Um beijo para ti. Como vai? Ela, lá Roma que eu estou falando, na Itália mesmo, né? Rita Carneiro de Mendonça, já vi esse vídeo, excelente explicação, legal. O Amaury Melo, meu primo, abraços, primo querido, estamos juntos, é verdade, primo. Melis Alba, deixa eu ver, dopo viene na Itália spregare tanto que era mete. Sim, importante, depois de vir na história, empregar, isso aqui, sabe quem é que está falando comigo? É o Gelcio Cunha. Ele não sabe que o programa está ao vivo e que eu liguei para ele, não atende mais meu telefone. Né? Eu vou ligar para você vou abrir uma exceção, vou ligar para você com a imagem já, só um minutinho. O Gelcio Cunha, um dos grandes repórteres do rádio. Mas, enfim, o Amaury Melo, só não concordo de ser obrigatório. Para preservar a saúde das crianças, eu acho que tem que ser assim, o Amaury, sabe? Porque não dá para brincar. Esse vírus mata mesmo. Nesse sentido é que eu entendo a colocação lá do Supremo. A Melis Alba Bravo, Fernando, obrigado, querida. Augurio PT. A Rita Carneiro de Mendonça, o som estava ótimo, Fernando, que maravilha, que bom. Luiz Henrique, vendo desse presidente antipático para não fazer outra coisa, para não dizer outra coisa, nada mais me espanta, amigo Fernando. Às vezes é inabilidoso, né? Não sei se, enfim, eu acho que o poder de vez em quando sobe a cabeça, né, desses políticos. Yara Martins, um abraço, Yara, como vai, querida? Muito bem. Luiz Nascimento, grande Luiz Nascimento, dos maiores locutores, né, do Brasil, e também o Isaías, o Nascimento, o professor Isaías, Luiz Henrique Fernando, a expressão minha, mas na música Vida de Trabalhador, do aniversariante Osmar do Breck, o patrão dele no vídeo da música dele é o cara de ex-jogador Paulo Nunes, que jogou no Grêmio e no Palmeiras.
Lembra sim, é verdade. Mas é um cara aqui de Vila Isabel, mas bacana. Gostava muito do Paulo jogando. Poxa, o Herpe Gomes da Silva, nosso querido Herpe, um fraterno abraço para você, para a Tereza, querido amigo. A Denise Guzmán Silva está assistindo a gente. Oi, Denise, como vai, querida? Distrair com a faxina, não vi a hora. Mas depois você vê depois, não tem problema. O Herpe, parabéns, professor, estou aprendendo muito, seu eterno aluno. E quem sou eu? O Herpe é um amigo do coração que me acompanha há mais de 40 anos, né? Então, o bom ser velho é isso. O Silvio Barbosa, amanhã às 19 horas, Carlos da Fé, no meu programa da TV Max, canal 25 e 525 HD, ou pela internet tvmaxrio.com, às 19 horas. Eu recomendo o programa do meu amigo Silvio Barbosa. É um excelente programa, ok? O Diego Cunha, meu pai, foi expulso do programa. Foi nada, eu ligo para ele, não atende. Quer ver? Agora eu vou ligar para ele, porque senão ele vai ficar... Ele sabe, teu pai mora aqui no coração da gente, embora ele esteja com a porta trancada. Quer dizer, aí eu não posso fazer nada. Vou ligar para ele agora, vamos ver se aparece essa figura, que além de um baita do repórter esportivo, além disso, só ele vai me atrasar o programa. Além de ser um repórter esportivo, repórter no sentido geral, da melhor qualidade, é pianista também. Pianista, olha, desde os 5 anos de idade. É um negócio. Estou chamando e ele não atende. Agora, vê aí, Diego, olha só. Estou chamando. Estou pedindo para que ele atenda. Alô, Gelcio. Estou chamando você, cara. Protegida está aqui. Protegida com a criptografia de... Apareceu a Margarida. Olê. Estou aceitando reclamações aqui não, do Diego, dizendo que você foi esquecido do programa. Foi nada. Você está virando... Depois que você está com um programa de rádio, entendeu? Você esqueceu dos amigos. Essa é que é a história. Olha só, filho. Foi expulso do programa. E foi expulso nada. Escuta, falar em expulsão. Ai. Agora falar de coisas sérias. Sérias não, quase sérias. Eu sei que o seu programa está bombando aí na JB e na Rádio Livre, não é isso? De que horas a que horas que você tem programa de rádio, Gelson? De 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, menos feriado, sábado e domingo. Muito bem. Igual você. É verdade. Mas me diga uma coisa, e de resto está tudo bem? O amigo está sorrindo à toa, por quê? Não, meu amigo, eu estou sorrindo à toa porque calhou, né, de eu estar sorrindo à toa. Eu acabei de assistir um filme na Globo Lixo, né? Sim. Mas de vez em quando a Globo Lixo passa alguns filmes bons, é difícil, mas passa, né? E a mensagem foi essa, que você tem que viver um dia após o outro. Sim. E eu estou procurando viver um dia após o outro, né? E sempre que eu posso, eu procuro ficar alegre, procuro sorrir. É verdade, existe uma frase em latim que diz exatamente isso, carpe diem, que quer dizer essa coisa do dia após o outro, né? E é muito importante que isso seja dito por um repórter como você, que só esquece dos amigos, mas tirando isso, você é um bom repórter. Telefone para você não atende, deixa o endereço na caixa postal, endereço não, olha, sou eu, aquela história. Poxa, o que está havendo com ele? O programa deve até o meio-dia. Do meio-dia às 3 é um mistério o que você faz da vida. Por exemplo, nesse momento você está no carro. Eu pergunto, o Diego está do seu lado ou não está? Não, o Diego está no apartamento. Vai falar, o que o senhor... Onde ele faz o programa e eu tenho feito já há bastante tempo, de dentro do meu estúdio móvel, que é o meu carro. Ah, certo, muito porque bem. O Diego não se sente muito bem quando eu estou por perto, ele prefere que eu fique mais longe, ele pode se sentir melhor. Ele é muito sistemático, tá entendendo? Tô entendendo. Ele parece o ídolo dele, aquele cara no rádio. Certo. Tá bom? Tem vários. Ai. Deixa eu te falar um negócio. E tem que falar pro pessoal aí como é que capta a rádio. É no AM, né? Qual é o dial? A Rádio Livre é no AM 1440, né? E como todo AM, principalmente quando fica
fica mais no canto do Dairo, nos cantos, né? Nas extremidades do Dairo. O tom do AM é aquele tom que tem aquela chieira. Se você estiver entre prédios, por exemplo, em Copacabana, ou na Tijuca, entre prédios, vai ter dificuldade de pegar, mas quando você vai para uma região mais aberta, aí o som vai melhorando, começa a melhorar. Para compensar isso, considerando que muita gente hoje está usando isso que a gente usa para trabalhar, né? Celular. Que é o celular, né? Que é o laptop, né? Então você pode baixar o aplicativo da Rádio Jornal do Brasil, Rádio Jornal do Brasil AM, né? Sim. E você consegue baixar através do Google, ou então eu vivo publicando em meus Faces, mandando para os meus grupos. Vai lá, baixa o aplicativo da Rádio Jornal do Brasil, que é parceiro da Rádio Livre, ou então o próprio site da Rádio Livre, que também é fácil, sem problema baixar. Aí você ouve a gente em qualquer lugar, inclusive o Marcos Silva, lá de onde ele está, no coração do Texas, né? Sim, sim. Ele, de vez em quando, ele manda um comentáriozinho, o filho dele fez um flash para mim outro dia, lá de onde ele mora. Lá de Austin, no Texas, né? Que bacana, legal. É isso aí. Então eu espero, viu, que o senhor mais vezes me atenda para que o seu querido filho e meu querido sobrinho não me acuse mais de ter expulsado o senhor do programa, o que não é verdade, entendeu? É que o senhor está cada vez mais importante. Um abraço, meu querido amigo. Eu sei que o programa está acabando. Tchau. Fica Tá, com Deus. fica com Um Deus. abraço a todos os seus visualizadores, milhares de fãs que você tem por aí afora. Tá Nós bom? temos. Um abraço para você, Gelson. Foi um prazer revê-lo aqui no programa. Oi, diga. Vou botar a máscara. Você vê que máscara eu estou usando aqui, ó. Eu sabia que o último... mas não está aparecendo direito o que está escrito. Acho que está escrito do lado... Eu coloquei a máscara do lado errado. Do lado estava escrito eu sou da mamãe. É o escudo aqui do clube mais querido de todos. Sim, grande flamenguista que você é. Tá certo, meu amigo, tá certo. Tchau. Um abraço grande para você, obrigado por ter ligado, viu? Saúde, desculpa a brincadeira. Nosso querido Gelson Cunha é um dos talentos do rádio brasileiro, mais de 30 anos trabalhou no Sistema Globo de Rádio e hoje está com o seu programa no jornal, na Rádio Jornal do Brasil AM. Se você não pegar, porque o AM geralmente não tem um som legal, você pode vê-lo e ouvi-lo de 10 ao meio-dia através do aplicativo, do AP, né? Então o aplicativo da Jornal do Brasil vai lá e vai ouvir. Também quero convidar mais uma vez para ver e ouvir o Silvinho Barbosa. Eu já estive nesse programa na semana passada e o Silvinho Barbosa trazendo esse ídolo da música popular brasileira, também membro da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria esta que eu sou o patrono, o Carlos da Fé. Estouramos um pouco tempo, quero agradecer a vocês, até segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana a todos. Namastê.